Elementos naturais e culturais dos indígenas. Aula 3 do livro de Geografia do 4º ano. Os elementos naturais e culturais indígenas. Vamos falar um pouco sobre os elementos naturais dos indígenas, lembrando que muitos nativos hoje já vivem em cidades com um novo estilo de vida, ou melhor, muitos deles já participam da política, muitos deles trabalham nas cidades, mudaram totalmente seu estilo de vida, devido também à forma que eles viviam anteriormente. E nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Todos usam os mesmos materiais, mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro. No caso, em outro lugar. Escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer as estruturas das casas. Dependendo das estruturas e de onde serão utilizadas ou usadas. As madeiras serão maiores ou menores, dependendo da sua estrutura, dependendo do tamanho da oca, eles vão sempre utilizar a madeira de tamanhos e formato diferente. Aí nós temos um exemplo das ocas montadas e a função de cada um deles. Nós temos o pajé e o cacique, que são os líderes e o chefe da tribo. Nós temos as mulheres, que também trabalham nas formações, mas os homens também fazem as estruturas e as armações. E as mulheres e as crianças fazem a trama das folhas secas para coberturas. Assim como as crianças, as mulheres também trabalham ajudando na construção dessa. Nós temos também isso aqui, na verdade, muitos, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, que é a oca, não dura muito, que é a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque em geral vão para outros lugares, outro local, quando a coleta da região acaba. Quando eles saem daqueles lugares, acabou o material, acabou o seu alimento, eles vão para outros lugares. Então não precisa ter casas permanentes. Muitas vezes eles também não conhecem materiais de construção, como cimento, ferro, e constrói com materiais disponíveis na natureza, que degradam com mais rapidez do que os primeiros. Os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia. Então, a natureza para eles é a sua casa. A oca é só um local para eles dormirem. É como se a natureza em torno da aldeia fosse a sua casa, e as ocas fossem apenas os quartos de cada um deles. É comum mais de uma família da aldeia dividir a mesma oca. No caso, eles dormem todos juntos, em redes de palhas, em redes feitas de vários materiais que se encontram na natureza. Então, dormem todos juntos. Mas, algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu. Em algumas delas, já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam a sua identidade. Então, muitos desses indígenas já perderam a sua identidade, porque constroem suas casas de forma diferenciada daquilo que era natural antigamente. É possível também observar os diferentes tipos de trama, da trama que eles amarram, que é a amarração, que é o acabamento. De acordo com cada aldeia, cada um tem a sua forma e estrutura. Então vocês observam que hoje os indígenas também estão conectados, Independente do local que eles vivem ou vivam, eles estão conectados. Também tem a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que cuida desses índios também. É preciso aprender também a respeito do modo de vida de cada grupo social. Não existe modo de vida correto e o modo errado, mas existe o modo de cada grupo. Cada um tem a sua forma e tem que respeitar, Os indígenas também sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Por isso, em geral, vivem próximo a alguns rios. Muitos deles vivem em rios, em lugares, porque é mais fácil a pesca, a colheita dos seus alimentos. E aqui nós temos alguns dos alimentos. Mas por que a floresta é queimada? Vamos perceber também que algumas aldeias já trabalham com agricultura. Então,
Os indígenas utilizam a técnica chamada de agricultura de coivara, que é uma técnica onde eles queimam a parte da floresta para plantar. Quando a terra fica um pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro. Então eles queimam, essa floresta aqui no caso está queimada, porque é uma forma mais fácil deles adquirir o seu alimento. E aqui nós entramos agora com a atividade de fixação. Nós temos as perguntas e as alternativas. Aí nós temos a questão A, B, C, D e F. A questão 2, o cacique e o pajé. Dê uma olhadinha, atentos, fiquem atentos nas alternativas, certo? Nós temos a questão 3, 3 imagens. E a questão 4, e caça-palavras. Então, são 4 questões a hoje, ok? Então, até a próxima aula. E vamos lá iniciar a nossa atividade.